Oi, pessoal. Obrigada por ter chegado até aqui. Esse é o terceiro encontro, né? Vocês já tiveram a introdução à paleografia com o Alexandre e o Lúcio. Aprenderam bastante sobre plantas com a Ellen e o Lúcio de novo. E agora a gente vai ver um pouco, então, da fauna, que é o que está faltando no nosso título gigante. E estou com o Bruno aqui e ele que vai começar a falar, galera. Então, espero que gostem. Vídeo, né, a gente vai começar com os animais, né? E, bom, a nossa vida, nós humanos estamos intimamente conectados com os animais, né? E nós somos totalmente dependentes dos animais, né? Nós temos muito contato com eles, né? Seja no ambiente doméstico, né? Pode ser os nossos pets, o gato, o cachorro, né? Pode ser a nossa alimentação, né? Nós, seres humanos, somos inteiramente dependentes da alimentação animal, né? Existe, enfim, enormes fábricas e somos totalmente dependentes dos animais, né? Nesse quesito. Ou até mesmo de roupas, né? Os animais eles podem estar presentes nas nossas redes sociais, né? Seja, enfim, no Instagram, no Facebook, vendo vídeos de animais fofinhos, né? Ou até mesmo em testes de produtos cosméticos e remédios, né? Que são feitos em animais, né? A gente visita zoológico e outros ambientes de entretenimento que dependem dos animais, né? Até mesmo as nossas expressões linguísticas podem estar relacionadas com os animais, né? E eles também estão presentes nas nossas práticas religiosas, na arte, na literatura, no cinema, enfim, né? Então, a Demelo, né, que é uma pesquisadora antrozoologista, ativista animal e professora na Carroll College, ela diz, né, que em toda a história do ser humano, os animais sustentaram as fundações materiais e até mesmo ideológicas da sociedade humana. Para entendermos os animais na América Portuguesa, né, a gente vai ver um pouco de um campo de estudo que se chama Human Animal Studies, né, que é um campo interdisciplinar e multidisciplinar que estuda as interações entre os humanos e outros animais, né, quando e onde forem encontrados. Então, onde houver essa interação, pode ser um objeto de estudo dos estudos humano-animal. Né. A definição possível, né, pela de Mello, é a seguinte, né? Os estudos humano-animais, por vezes conhecidos como antrozoologia ou estudos animais, são um campo interdisciplinar que explora os espaços que os animais ocupam nos mundos sociais e culturais humanos e as interações que os humanos têm com eles, né? No centro desse campo está a investigação das maneiras pelas quais a vida dos animais se cruza com as sociedades humanas, né? Então, na maior parte das vezes, essa relação entre os humanos e os animais está na base da exploração, né? Na exploração animal, para o uso do homem, né? E, entretanto, né, a academia, por muitos anos, simplesmente ignorou essa interação, né? E os animais, eles representavam meros objetos de estudo, né? Seja na biologia, zoologia, nas ciências médicas ou na antropologia, né? E a de Mello diz que a subjetividade dos animais era negada, né? Inclusive os seus interesses e desejos, né? Beleza. Então, os estudos humano-animal, né, é um campo multidisciplinar e interdisciplinar, né? A de Mello, ela vai fazer uma comparação com as pesquisas feministas, né, e a teoria feminista, né? Então, são dois campos, por exemplo, que são dois universos que foram simplesmente negados na história da academia, né? Então, os estudos humano-animais, por exemplo, tentam inserir a categoria do animal nas humanidades, né? Mostrando a relevância que essa interação entre os homens e os animais tem, né? E que isso deve ser estudado, né? E é claro que para fora do ambiente acadêmico, né? Isso teve influência de movimentos fora da academia, né? Como o movimento de proteção animal, né? Continuando nesse percurso, né, da origem dos estudos humano-animais, né, a gente tem aqui essas duas obras que são clássicas, né, que são o pontapé desse campo de estudo, né. Então a gente tem primeiro A Libertação Animal, do Peter Singer, né, que é um filósofo australiano, professor na Universidade de Princeton, e esse trabalho é considerado uma obra fundadora dos direitos animais, né. O segundo livro é do Tom Regan, The Case for Animal Rights, né. Ele é um filósofo estadunidense, especialista em direitos animais. Ele foi professor na Universidade da Carolina do Norte, né?
E aí, e é claro que, para além da filosofia, né, os dois trabalhos apresentados são da filosofia, né, existem diversos outros trabalhos, seja, né, de historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, geógrafos, né, enfim, são diversos pesquisadores da academia que vão pesquisar esse objeto, né, que são os animais em interação com os seres humanos, né. Aí eu trago um exemplo de um historiador, que é o Robert Darnton. Ele é um historiador estadunidense, especialista na história da França no século XVIII, né? E ele vai abordar o grande massacre de gatos, né? Que foi uma matança de gatos que aconteceu numa gráfica de Jacques Vicente, lá na França, no século XVIII, né? E ele vai usar esse episódio para mostrar o contexto de visão do mundo das pessoas que viviam nessa França durante o Iluminismo, né? Pois bem, né? E esse campo de estudos, né, é uma forma de enxergar o mundo, né? Então, essa interação entre humanos e animais vai ser investigada, né, onde quer que ela aconteça. Então, pode ser na literatura, na arte, nas famílias humanas, na religião, na linguagem, na agricultura, na pesquisa biomédica, etc., né? Então, em qualquer lugar em que houver essa interação, pode ser possível pode ser um objeto de estudo, né? Esse campo de estudos é tão vasto, né, e tem uma visão holística, né? Eu dou exemplo de um trabalho da própria autora, da própria autora desse livro que a gente mostrou no começo, que escreveu Stories Rabbits Tell, né? Isso para mostrar a abrangência do trabalho. Então, tudo isso aqui para falar sobre o coelho, né? Então, ela vai desde a evolução dos coelhos como espécie, a domesticação dos coelhos, o papel dos coelhos nos folclores, nos mitos e nas religiões, na arte, na literatura e nos brinquedos. O uso dos coelhos nas indústrias de carne e pele e coelhos como pets no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso para mostrar como que esse campo, né, é tão vasto e pode ser tão abrangente, né? Então, é, o objetivo é entender como que os animais, né, são socialmente construídos, né? Os animais eles são colocados em categorias humanas, né? Então os animais sempre são para servir para alguma coisa, né? Então essas categorias humanas que nós colocamos animais, né, seja o animal para comer, o animal para entretenimento, o animal que serve como parte da nossa família, sabe, o animal do zoológico. Então essas categorias humanas criadas por humanos que colocamos nos animais, elas vão determinar a forma com que os animais são tratados e vistos, né? A de Mello vai dizer o seguinte: a identidade física dos animais é menos importante para o seu status e tratamento do que sua identificação simbólica e o seu significado social. Enfim, então é isso. Os estudos humano-animais, né, buscam investigar onde quer que seja, onde quer que haja, né, essa interação, e sempre buscando entender quais são esses quadros sociais construídos em cima dos animais, né? E e é isso. E aí, né, então, depois dessa super introdução que o Bruno fez sobre esse campo de estudos cada vez mais está aumentando, a gente trouxe um pouquinho desse debate. É claro que não vai ser o debate todo, até porque aí ia ser horas e horas e horas e a gente não tem propriedade nenhuma para falar disso. Mas a gente trouxe um pouco desse debate que acho que cada vez mais está ficando importante, nunca não foi importante, né? Mas está sempre ali no cotidiano e tudo mais, que são esses estudos humano-animais. E aí, assim, só de pensar na terminologia, a gente já encontra um monte de obstáculos, né? Por exemplo, mas o que é um animal? Quem é um animal? Uh, o que seria o humano? Tudo isso já, assim, traz um debate gigantesco que tem muita gente estudando sobre e criando essas percepções e essas reflexões. E a gente trouxe, então, bem resumidamente, assim, essas coisas que às vezes a gente não para pensar, porque o animal ele está tão dentro da nossa sociedade que às vezes a gente nem para pensar nele. E é sempre sempre não, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente para pensar, a gente traz esse estado de oposição. O que seria ele? É isso, o animal está aqui e o humano está do outro lado. Então, o que não é humano vai ser animal. Se eu não sou um animal, será que eu sou um humano?
E essa reflexão pode trazer ciclos e ciclos de perguntas que precisam de mais e mais respostas, dependendo também da área de estudo que você está. Então, por exemplo, se você está na antropologia, com certeza vai ser muito diferente aonde você vai chegar se você for um neurofisiologista. Então, isso também tem que ser levado em conta, em qual área de estudo que você está lendo e refletindo, porque da mesma forma que uma perspectiva histórica vai ser completamente diferente, uma neurofisiológica, eu tenho certeza que eu não entenderia 10% do que a pessoa está falando, do cérebro de alguém ali. E uma das maiores questões assim que são colocadas e que meio que acabam como um argumento para esse estado de oposição acaba sendo a linguagem. Ou seja, a gente se difere de um animal por causa da linguagem, ou seja, seria que a gente fala e o animal não. Portanto, ele é um animal e a gente é um humano. Mas já começaram a questionar isso também. Tipo, qual tipo de linguagem? É só a linguagem verbal? E a linguagem não verbal? Onde que fica? E aí acaba que a gente termina ali num prato de dicotomias que cada vez mais esses estudos e essas reflexões estão tentando quebrar, né? Que é essas dicotomias que são muito comuns, natureza, é, cidade, urbano, rural, inato, não inato. Então, sempre acaba, parece que fica numa dicotomia, e é justamente isso que muitas vezes esse Animal Human Studies quer quebrar. Quer falar, não, na verdade, não precisa ser sempre uma dicotomia, um estado de oposição, e é daí que está surgindo esse novo termo, que seria um termo mais apropriado, que seria então os animais humanos e o não humanos, porque tecnicamente todos somos humanos, então, desculpa, todos somos animais, então falar que eu sou humano e aquilo é um animal, mas tipo, você também não é um animal, e então esse seria um termo melhor, que está sendo mais utilizado e que provavelmente daqui para frente vai ser cada vez mais visto, né? Eu acho que eu já usei um cada vez mais aqui umas 5 vezes, porque o debate está crescendo. E aí a gente trouxe então esse debate de seria os dois debates assim principais que a gente conseguiu perceber que está em uso hoje em dia, que são, então, esses debates que mantêm nessas barreiras antropocêntricas e esses debates que vão para além do humano, ou seja, o animal pelo animal, é a planta pela planta também, né? A gente pode colocar aqui, que está sendo, que a gente consegue ver bastante na história ambiental, né? Que o Lúcio trouxe essa introdução sobre, e que seria uma história ambiental pelo ambiente, pela história ambiental, ou seja, não precisa do humano ali. E, sendo honesta, assim, eu ainda tenho dificuldade de parar e pensar com uma rapidez, assim, uma história que não tem o humano, sabe? É algo que, para mim, eu tenho dificuldade, mas que não é impossível, até porque tem gente que está ali nessa luta, tá quebrando barreiras mesmo. Mas então, o que seriam essas barreiras antropocêntricas? É justamente isso, é quando você vai olhar o animal, é quando você vai olhar a planta, mas a partir do humano. É como se você só pensou em olhar aquilo porque tinha um humano. Então, eu só pensei em olhar os animais da América Portuguesa porque os portugueses começaram a levar animal. Aí eu, pera, por que que eles estão levando? E aí eu olho. Então, esse é o tipo de estudo, um tipo de pesquisa que ainda está ali concentrado nas barreiras antropocêntricas. O que seria esse debate para além do humano? Seria justamente esse debate em que a gente não precisa de ter o humano ali, a gente não precisa de ter o português, a gente não precisa de ter ninguém, a gente vai estudar o animal porque a gente quer estudar o animal, a gente quer entender ele no habitat dele com as suas próprias características. E isso é uma crítica que esse debate faz para esse que se mantém ali no humano, que é o quê? Tentar colocar sempre as suas características nos animais, e por isso que não dá certo, por isso que às vezes coloca, então eu sou um humano e ele é um animal. Porque se você quiser procurar as características de um humano em um animal não humano, você não vai achar, são características diferentes, é querer procurar a linguagem igual nós nos comunicamos na linguagem de outro, mas nem a mesmo idioma, por exemplo, a gente fala, por que que a linguagem tem que ser a mesma? Então, é esse tipo de debate que está sendo construído, pensado,
E aí, então, a gente traz essa ambiguidade, que seria essa animalidade e essa humanidade. E uma coisa que o Tim Ingold vai trazer é justamente que essa ambiguidade conceitual não é um acidente, é uma crença que é aceita e que foi construída por a gente. Essa hierarquia de animais, por exemplo, de qual animal é mais importante, por que que a gente estuda mais alguns animais do que outros? É justamente porque ainda está nessa barreira antropocêntrica, é um estudo ali. E aí a gente chega no nosso título, né, do título desses encontros que foram os usos da fauna e flora. A gente ainda está pensando na fauna e flora, que esse encontro não teve o objetivo de passar disso, porque a gente quer entender como que estava sendo usado pelo humano essa fauna e flora, ou seja, no documento que a gente vai trazer no final para vocês, é o português que está pedindo os animais, são eles que estão exportando, não é o animal que do nada começou a nadar para ir conhecer Lisboa. Não foi. E então, e aí uma coisa que o Tim Ingold traz nas reflexões dele é justamente que que esse debate antropocêntrico ele fica muito de que o humano é aquele que tem uma condição moral a partir também de uma classificação biológica. Então, ainda é aquele debate que está um pouco ali no começo de pensar o humano está aqui e o animal está aqui, aquela dicotomia que hoje em dia já tem muita gente querendo quebrar ela, né? E aí, essa dicotomia, ela também está ali acho que no que a gente mais conhece, assim, né? Do que eu tenho e você não. Ou seja, o animal tem rabo, eu não tenho. Eu tenho polegar opositor, você não. Eu tenho fala e você não. E aí o time Gold, ele vai de novo trazer. Mas um macaco, ele é um macaco. Ele não é uma tentativa de um homem. Ele não é... você não tem que pegar suas características e colocar no macaco. O macaco é o macaco, você é você. Ninguém está tentando fazer você balançar num bambu. Então, por que que você está tentando fazer o macaco falar? E então essas divisões, elas vão ser feitas por nós. Elas foram um produto artificial, não foi magicamente você nasceu. E pronto, já estava dividido. Próprio Aristóteles, já tinha muita gente lá na Grécia, Roma Antiga, discutindo isso. E a gente continua nesse debate, não está mais fácil ainda, né, esse debate, que é isso, de transportar as características para os animais, de procurar. E uma coisa que a gente achou bem legal é o que a Jenny Coy vai trazer, que é isso de empatia mútua. Ela diz que quando tem uma proximidade, um vai influenciar o outro, ou seja, você vai conseguir prever a ação do animal, ou seja, o caçador e a presa. O caçador, quando consegue prender a presa, não sei se fala assim, quando o caçador está lá na presa, ele consegue prever onde o animal está, tem que fazer silêncio, e quando a presa foge, ela conseguiu prever o que o caçador ia fazer. Ou seja, é uma empatia mútua, não necessariamente uma empatia mútua, tipo, legal assim, né? Porque o caçador ia matar a presa, né? E tudo mais. Mas ainda assim é isso de você prever a ação. E aí a gente entra, então, nesse debate de quem está dizendo o quê. Tem muitas pessoas, né, nesse campo. É um campo novo, entre aspas, mas que já tem muita gente adepta e o debate, assim, eu diria que está fervoroso porque tem muita gente falando sobre e mesmo as pessoas que concordam, elas discordam em certos pontos, e foi isso que a gente tentou trazer aqui com o Tim Ingold e o Donald Griffin. O Tim Ingold, ele vai abordar sobre a linguagem, né, verbal e não verbal, só que ele vai defender que o animal, ele está em constante comunicação, mas ele não tem um conteúdo ideacional, ou seja, ele sempre está se comunicando ali, mas ele não está passando ideias. Seria essa a grande diferença, não passa ideias. Então, ele fala, ó, cuidado, perigo, mas ele não consegue te recitar um poema para passar uma ideia muito doida. Já o Donald Griffin, ele vai falar sobre a consciência animal. O que seria isso, então? É que ele não teria linguagem, um animal, ele não está se comunicando, como o Ingold fala, mas ele está pensando antecipadamente. Ou seja, aquilo da presa conseguir prever o que você vai fazer, isso seria o pensamento, mesmo que ele não consiga comunicar, tipo, não me mata. Ele conseguiu pensar e fugir.
E eu achei muito curioso, né, essa oposição, mesmo defendendo mesmo tendo um ponto em comum, mas tendo argumentações diferentes. E aí a gente, depois de ver essa introdução, assim, de que há um debate que foge do humano, que tenta pensar nessa história ambiental, nessa história dos animais, das plantas, para além do humano, tentando não sempre colocar o humano ali, mas ainda assim tem esse debate e que ele é tão importante quanto com o humano, né? Pensando nas relações do humano, que é o que a gente está trazendo aqui, tanto com as plantas quanto com os animais, e para o Brasil colonial, mais especificamente, né? Que ainda é um campo que não foi muito explorado, assim, não tem tanta gente quanto outros assuntos, mas que está cada vez mais, olha de novo, crescendo, que é o que a Ana Lúcia Canfora traz sobre uma amálgama interespecífica, ou seja, são trocas culturais. Quando o europeu vem para cá, ele também traz costumes com os animais, com essas relações, mas ele também leva. E acaba que chega num ponto que a força dos animais nessas relações não tem como você ignorar, não tem como você pensar em certas coisas, plantação, sem você ignorar o animal, sem você não pensar no animal naquela situação. E é por isso que a história ambiental, ela se torna tão importante. E para terminar, então, que o Bruno vai trazer uma série de animais aqui, vão ser os animais extra-europeus, que quem a gente vai tratar isso foi a Catarina Simões, que eles vão ter muito impacto na cultura portuguesa. Assim, o tanto de animal que eles levaram, obviamente, não tinha como não ter esse impacto, que passou a ser um objeto de distinção para a elite. Era caro você ter um animal exótico, então quem tinha grana. Então, era tanto animal exportado que passou a ser um objeto, tipo, nossa, ela tem um pássaro da colônia, uau! E então, é assim, realmente foi muito exportado. Ela vai depois trazer isso, que no século XIV já tinha gente falando de Portugal com um animal exótico. E o nosso documento é do século XVIII. Então, assim, 4, 5 séculos de Portugal importando animal exótico. É muito animal. São 4 séculos de animal indo para Portugal. E agora, então, o Bruno vai trazer esses animais e a gente vai discutir esse documento e ver quanto de animal foi. Continuando agora na América Portuguesa, né, a gente vai ver a domesticação, a alimentação e os animais de estimação na América Portuguesa, né, que é uma divisão proposta pela Natália Oliveira, né. Bom, o processo de domesticação, né, ele significava garantir a reprodução e a sobrevivência do animal, né, e foi um processo lento e profundo, né, que levou à modificação das espécies, né. E é um processo que começou no período neolítico, né, durante o processo de sedentarização das sociedades, né, foi algo que foi essencial para a sobrevivência, né, da sociedade, né, das sociedades humanas. Né. E uma coisa que é curiosa, né, que as populações indígenas na América Portuguesa, elas não tinham o costume de domesticar os animais, né, diferente dos europeus, por exemplo, né, que já domesticavam os animais, né. Existem relatos dos viajantes aqui do Brasil, no século XVI, né, no período colonial, que mostram, né, eles falam, eles achavam chocante, né, que os indígenas conviviam com os animais, e esses animais que eles tinham contato frequente, eles não comiam esses animais, né, os animais que eles comiam eram os animais de caça, né, mas posteriormente, né, com a chegada dos europeus, né, ou com a invasão dos europeus e dos portugueses, né, os nativos, eles vão aprender a domesticar esses animais, né? E aí, com destaque para a galinha, né? Que foi trazida, inclusive, pelo Pedro Álvares Cabral, né? Então, Gabriel Soares de Souza, né? Lá no Tratado Descritivo do Brasil, né? Ele foi um agricultor, um historiador português que esteve aqui no Brasil, né? No período colonial, né? Ele vai relatar ele vai falar sobre essas galinhas, né? Aqui no Brasil. Ele fala bem assim, ó. As galinhas da Bahia são maiores e mais gordas que as de Portugal, e grandes poedeiras e muito saborosas, né? Mas é de espantar que, como são de 3 meses, esperam o galo, e os frangos da mesma idade tomam as fêmeas,
os quais são feitos galos e tão tenros, saborosos e gordos como se não viu em outra parte, né? Aqui, nesse trecho, né, a gente pode perceber como que ele foca nesse quesito do sabor, né? Que é uma coisa que é um aspecto, né, que vai estar presente em muitos outros relatos dos portugueses sobre os animais aqui da América, né? Eles vão sempre focar nessa questão do sabor e da possibilidade de domesticação. É, a chegada, né, dessas novas populações europeias aqui na América, né, apresentou muita dificuldade, né, porque, enfim, é um ambiente totalmente novo, né. O clima, por exemplo, é um dos fatores mais complicados, porque não se tem controle, né. E as técnicas, né, de lavoura e de domesticação que eles tinham práticas na Europa, né, aqui no Brasil não iam servir, porque é um contexto totalmente diferente de solo, de terra, né, e as espécies aqui são totalmente diferentes, né, da Europa, né. Então, esses europeus aqui agora na América, né, eles vão passar a depender das espécies daqui da terra do Brasil, né. E eles vão, inclusive, aprender com os indígenas, né, com os ameríndios, né, o, a cultivar espécies daqui dessa nova terra, né. Um exemplo disso é a mandioca, né, que vai se tornar a base da alimentação tanto, né, desses europeus como dos indígenas, como já era, né. E aí, uma coisa que pode enganar, né, é que a Mata Atlântica, né, e a diversidade da flora, né, e a riqueza, né, da flora, pode enganar, né, podia enganar e fazer os europeus, né, acreditarem, né, que a caça seria fácil, né, que da mesma forma, né, como se tinha uma diversidade, né, de flora, né, você teria uma diversidade ali de caça, né, mas isso não era verdade, porque a caça ainda era muito difícil, né. E aí o André Tevet, né, que era um frade franciscano francês, que também viajou aqui ao Brasil no período colonial, né, ele tem um relato sobre a caça, né, e como que era difícil, né. Ele vai dizer bem assim, ó: "Quanto ao javali, este é bem mais difícil de ser capturado. O javali europeu é um pouco diferente do americano. Este, além de feroz e perigoso, possui presas mais compridas e salientes. É inteiramente negro e não tem cauda. Nas costas possui um tubo respiratório do mesmo tamanho que o mar suíno, o qual lhe permite respirar dentro d'água. Pode-se escutar ao longe o formidável guincho que ele emite e o som produzido pelo bater de seus dentes quando o animal está comendo ou fazendo qualquer outra coisa. De certa feita, podemos ver um exemplar capturado pelos selvagens, né? Apesar de estar fortemente amarrado pelos indígenas, o bicho conseguiu escapar ali sobre nossas próprias vistas, né? Então a gente viu aqui um relato, acredito que um pouco frustrante, né, do Tevet, né, que eles conseguiram amarrar o javali, mas ele conseguiu fugir, né? Enfim, então esse novo território apresentava diversas dificuldades aos europeus, né, porque era um ambiente totalmente novo, né? E aí a Natália Oliveira, né, no seu trabalho de 2016, ele aponta que o Jean de Lery, ele foi um dos primeiros autores a descrever a origem do churrasco, né. O Lery, ele foi um pastor francês, né, e escritor que também esteve aqui no período colonial, né. E aí, nas palavras de Natália, né, na obra, Lery explica logo no início do capítulo 10, né, o que seria o moquém, como era chamado pelos indígenas. Ele descreve que seria um sistema consistindo em enterrar no chão 4 forquilhas de pau, formando um quadrado. Sobre ela assentam, que seria tipo uma grelha, né? Sobre ela aceitam varas, né, com uma certa distância uma entre outra, formando uma grelha de madeira, né? Em seguida, colocam a carne cortada em pedaços, acendendo fogo por baixo e de tempos em tempos reviram essa carne para que possa assar dos dois lados, né? E aí depois o Lery, ele conta, né, de uma espécie que era chamada pelos indígenas, né, de tapiruçu. E aí vai descrever o gosto da carne, que parece com boi, né, e descreve como uma semivaca e um semiasno, né? E aí depois, né, esse tapissuru, na verdade, seria a nossa anta brasileira. E aqui a gente tem a foto da anta, né, é uma descrição da anta no livro Libre Príncipes, né, que era um conjunto bem grande, são 2 volumes, que é um conjunto de ilustrações da flora e da fauna, realizada pela comitiva e pelos cientistas e artistas lá do Nassau, no Brasil holandês, né? Enfim, e nesse livro, eu super sugiro vocês darem uma olhada, que tem um monte de imagem muito legal sobre a fauna e a flora aqui no nosso território, né? No período do Brasil holandês. Pois bem, e aí a Oliveira, né, ela indica que a visão dos europeus, né, dos animais aqui
do Brasil, né, era uma visão exploratória, né? Então, era sempre nesses dois aspectos, né? Eles sempre falavam do sabor do animal ou do paladar, né? Do sabor animal, né, em relação ao paladar europeu, né, se ia ser gostoso ou não, né, e sobre a possibilidade de serem domesticados, né. E aqui tem um relato do Gabriel de Souza, né, que ele vai falar sobre as emas, né, e vai seguir nesse mesmo sentido, vai falar sempre do sabor, né, e vai falar que é muito bonito e tudo mais, né. Então, isso aqui é um exemplo de como os seres humanos, por exemplo, criam essas categorias, né, e como que essas categorias vão definir a forma que os animais vão ser tratados, né. Isso daqui é um exemplo, né, de como que os animais, né, eles podem ser resultado de uma construção social, né. Eu vou falar um pouquinho sobre um animal específico, que é o papagaio, né, que na verdade, não só o papagaio, né, mas uma família, né, que é os psitacídeos, né, isso aqui é difícil de falar, que são os papagaios, periquitos e afins, né. E, bom, esses animais, né, eles despertam o interesse dos europeus desde a antiguidade, né. O Aristóteles, ele falava sobre os periquitos, né. Ele falava que, eu coloquei nesse trecho aqui, um trecho do Teixeira, o trabalho de 2017, ele fala assim: segundo Aristóteles, tais periquitos tornar-se-iam mais insolentes quando bebiam vinho em demasia, e acabaria por granjear para os psitacídeos a fama de consumados apreciadores de bebidas alcoólicas, né. Eles acreditavam que o dom de fala dos papagaios, né, que, enfim, que é uma característica muito, né, muito peculiar, né, desses animais, dessas aves, né, de falar ou de imitar o ser humano, né, isso se dava em razão da bebida, né, que eles bebiam vinho e aí eles conseguiam falar, né. E, bom, a Júlia falou um pouco, né, desse tráfico, né, então, com a expansão portuguesa, né, a gente, tanto, né, para a África como para a Índia, né, você tinha um fluxo imenso, né, e um deslocamento imenso de especiarias, riquezas e animais exóticos, né, sendo que os papagaios, os periquitos estavam inclusos, né, nesses animais exóticos, né. E aí, com a descoberta da América, né, esse tráfico de animais, né, só ia se somar com o tráfico que já acontecia da África, né, para a Europa, né, e do Oriente para a Europa, né. E é uma coisa muito curiosa, né, é que o Teixeira, ele fala, né, como que os animais, né, como que era tão grande o fluxo de animais, né, de periquitos e papagaios para a Europa, que chegou uma hora que esses animais foram considerados comuns, né. Então ele diz bem assim, o Teixeira, né, o número de psittacidas, isso é muito difícil de falar, procedentes da América havia crescido tanto que em 1526 o cronista Gonzalo Fernandes de Ovidio e Valdes se recusaria a incluí-los em sua história natural história das Índias, né, por serem demasiado comuns, não valendo a pena perder tempo falando deles, né. Isso para mostrar como que chegou tanto animal dessa família lá na Europa, né, que eles foram considerados uma hora comuns, né. Pedro Álvares Cabral, ele leva as araras para a Europa, né, isso chama muita atenção, né, e chama muito mais atenção que muitos outros animais trazidos da África, né, e da Índia, né. E aí até mesmo o Pero Vaz da Caminha, ele vai descrever esses papagaios, né, como papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, né. É interessante também que o próprio Brasil, ele vai se tornar a terra dos papagaios, né. Isso acontece porque um secretário do embaixador de Veneza, na Espanha e em Portugal, ele vai usar essa expressão para se referir à América Portuguesa, né, vai chamar de Terra dos Papagaios, e isso vai se popularizar, né. Existiram uns papagaios na década de 1980, né, que é o Jacó e o Ito, não sei como é que fala isso, eles tinham o léxico composto, né, por mais de 500 palavras, né. E é claro que essa capacidade de falar, né, na época, poderia convencer qualquer um de que aquele papagaio, né, ele poderia ter algum tipo de consciência, né, ou algum tipo de inteligência, né. E é interessante que, por exemplo, no período medieval, os papagaios, eles eram associados à pureza, né, e à limpeza, né. E eles acreditavam que os papagaios tinham nascido no paraíso terrestre, né. Aí não demorou muito no período medieval para associar a imagem dos papagaios à imagem de Cristo e a Nossa Senhora, né. Só que com o fim da Idade Média, né, também teve fim essa imagem do papagaio, né. E aí com o início do Renascimento, o papagaio não vai passar de uma figura exótica, né, que é utilizada, né, pela classe mais rica, né, e é isso, é uma figura exótica de luxo, né, um papagaio que papagueia, né, ele fala, né, é isso, é um bicho exótico, né, ele perde esse caráter venerável dele, né, que tinha na Idade Medieval, né.
E aí, uma coisa que é interessante também, né, é que o Teixeira ele vai dizer que a relação entre o Ocidente cristão e o mundo natural, ele era utilitarista, né? O que isso quer dizer, né? Que os animais, eles sempre tinham que servir para alguma coisa, né? Seja para como alimento, né, matéria-prima, né, ou algum tipo de uma besta que serve para executar algum tipo de tarefa específica, né? Então, fugindo, né, para qualquer coisa além dessa relação utilitarista, né, isso seria acusado de bruxaria, principalmente se fosse, né, da classe mais baixa, né. Então é interessante que as classes mais ricas e as classes mais baixas, e essa interação com os animais era diferente. Enquanto que, né, para as classes mais ricas, né, a aristocracia, era comum esse contato com os animais. Então, por exemplo, os zoológicos, né, eles eram comuns, né, e era incentivado esse tráfico, né. Então, um papagaio, por exemplo, né, o Teixeira vai falar que um papagaio custava 80% do salário de um trabalhador não qualificado. Então, isso é o preço de um papagaio, sabe? Então, esse tráfico era para a classe mais rica, né? E aí, para eles era normal. Agora, se a classe mais pobre, né, tivesse contato com esses animais, aquilo poderia ser acusado de bruxaria, né? Ou de feitiçaria, enfim, né? Ou eles poderiam até dizer que as pessoas poderiam se transformar em animais, né? Tipo, uma espécie de transmutação, né? É interessante que até o diplomata brasileiro Alexandre de Gusmão, ele vai alertar sobre essa possibilidade de transmutação, né? E aí ele vai dizer bem assim, ó, o Teixeira diz, né? Alexandre de Gusmão advertiu os pais sobre as bruxas usarem o artifício de se aproximarem das crianças na figura de gatos, cachorros e outros animais domésticos, né? Motivo pelo qual era necessário muita vigilância nos dias anteriores ao batismo, né? E aí, isso aqui é uma ilustração, né, das bruxas, né, e os seus demônios familiares, né, que eram os animais, né? Esses animais, eles seriam demônios, né? Na tradição cristã, os anjos, né, não, as classes, né, dotadas do dom da palavra, né, seriam somente os anjos, os homens ou demônios, né? E aí, o papagaio, né, teria que se encaixar numa dessas categorias, né? Então, anjo não era, homem também não era. E aí, eles acreditavam que os papagaios, eles eram demônios, né? Eles desconfiavam que os papagaios de terem literalmente o diabo no corpo, sendo encarados como animais demoníacos ou possuídos, né? Então, essa habilidade, né, muito peculiar do papagaio de falar, né, eles acreditavam que era por causa do demônio, né? Então ele estava endemoniado, né? É uma coisa que é muito curiosa, né? Porque eu nunca parei pra pensar nisso, que o papagaio, né? Ele era como se fosse uma das únicas formas de você, nesse período, né? De você ouvir a sua própria voz, né? Então, até o gramofone, né? Então, era uma coisa realmente muito peculiar, né? E aí, para terminar, né, eu vou ler um pequeno diálogo, suposto diálogo, né, entre o Nassau, né, do Brasil holandês, né, com um papagaio, né. E aí esse diálogo ficou tão famoso, né, que chegou até na Europa, foi até citado pelo John Locke, né. E aí, enfim, é um caso, né, que ficou muito famoso e muitos acreditavam que esse papagaio ele estava endemoniado, né. E aí eu vou ler esse primeiro parágrafo. Ó. Quando entrou na sala, onde se achava o príncipe, acompanhado de vários holandeses, e mal os viu, foi dizendo: Que reunião de homens brancos é essa? Né? Alguém lhe mostrou o príncipe, perguntando quem ele era. O papagaio respondeu que era um general. Aproximaram-no do príncipe e esse lhe perguntou: De onde vens? O papagaio: Do Maranhão. Aí o príncipe: A quem pertences? O papagaio: A um português. Aí o príncipe: O que fazias lá? O papagaio: Guardo galinhas. Aí o príncipe, rindo-se: Quantas galinhas? Aí o papagaio. O príncipe rindo-se, guarda as galinhas? Aí o papagaio, né? Sim, eu sei bem fazer tchuk-tchuk, né? Enfim, é como se chamava, como se costumava fazer quando se chamam as galinhas, né? E o papagaio repetiu várias vezes, né? Aí depois o William Temple, né, que foi com quem o Nassau conversou para contar esse diálogo, né? Ele disse que ele deixava, né, para meio que para o leitor, né, decidir, né, sobre o que isso significava, né? Aí ele deixa os naturalistas o cuidado de raciocinar sobre esse caso, né? Enfim, então foi isso, né? Então o Brasil, né, e a América Portuguesa, né, ele pode ser um lugar propício para pensar essa relação entre os animais e os seres humanos, né? E a partir desses exemplos a gente pode entender como que o imaginário social é tão forte, né?
e como que isso pode determinar o tratamento com os animais, né? A exemplo dessa visão exploratória dos portugueses que eles tinham aqui na América Portuguesa, né? Essa visão exploratória que tinham com os animais aqui. Então, é isso. E então, depois que o Bruno trouxe tanto de animais e o papagaio endiabrado, a gente vai trabalhar um pouco com um documento que fala justamente sobre essa exportação que a gente deixou, acho que já bem visível, o tanto que acontecia. Então, é a viagem atlântica animal agora, que, como a Catarina Simões escreveu, ela já no século XV e XVI já havia o papel dos animais extra-europeus, como ela vai chamar, já era relevante nas descrições de estrangeiros sobre Lisboa e Portugal. E claramente, né, no século XVIII, XVII, vai ficar ainda mais em relação ao Brasil, porque é quando começa a exportar daqui. Mas para onde que exportavam, né, esses animais? Normalmente, eles iam parar nas quintas reais de Belém, no que eles chamavam de Pátio dos Bichos. Eles tinham quase que um jardim só para eles. A gente tem uma planta sobre do espaço, que eram viveiros bem chique, tinham coroas de gradeamento com pedras, estátuas. Era uma coisa assim bem chique, não era qualquer jardim, não, qualquer pátio. De acordo com o Papa Veiro e o Teixeira, foram, em média, 75 espécies entre novembro de 1753 a agosto de 1786, ou seja, não deu um século e eles conseguiram exportar, em média, 75 espécies, só que não era um bicho de cada espécie, era, às vezes, 5 aves da mesma espécie. Eles tinham que mandar vários, porque muitos animais morriam no caminho, porque era um percurso longo, eles não estavam acomodados do jeito que deveria ser acomodado para fazer esse percurso, era diferença de clima, muita coisa assim que eles não se preocupavam, então obviamente ia morrer muito animal. E os principais tipos de animais eram as aves, os mamíferos e os répteis, mas assim, quanto mais exótico e colorido, melhor. Melhor ia ser para exportar, para deixar lá para as pessoas verem. E assim, então esse pátio dos bichos, né, eles foram formados por ordenações. Então, eles mandavam essas ordenações para os governadores daqui, principalmente Grão-Pará, Maranhão, esses lugares, para mandar essas espécies para a metrópole. Então, tinha muita exportação de animais para a Europa, não era pouco animal, e principalmente foi por causa de um exotismo que atraía os olhares dos cronistas. Quando os cronistas vieram para cá, eles escreveram sobre isso. Quando chega lá, obviamente, todo mundo quer ver isso. Então, esse pátio dos bichos era realmente um pátio de visitação, assim. E muitos animais não sobreviviam a essa viagem, mas também tem um pequeno lado positivo. Nem todos apoiavam esse pátio dos bichos, né? Tem gente que dizia que não concordava. Tem Robert Saudi, acho que é assim. Ele tem um relato dele que ele diz que não apoiava, que ele quase passou mal com a sujeira de onde eles ficavam confinados, porque assim, era para exibição, mas não eram bem cuidados, não tinha nada disso, até porque não tinha ninguém fiscalizando se esses bichos estavam sendo bem cuidados. Então, realmente, assim, o relato dele mostra isso, que era sujo e que ele quase passou mal e por isso ele era contra. Em compensação, tinha muitas pessoas como o Francis Collins que diziam sobre a variedade, sobre a beleza desses bichos, que não se importava com a sujeira do lugar, né? E aí que a gente trouxe, então, esse mapa de onde ficava o Pátio dos Bichos, no palácio, né? E tá circulado de vermelho, assim, onde é o Pátio dos Bichos. Tem a planta geral e a planta mais pertinho desse pátio. E aí a gente chega, então, nesse
tal do documento, a gente trouxe só um de 1774 do Pará, mas tem muitos documentos. Se procurar, assim, acha vários e vários. Esse é um ofício, né, do governador do estado do Pará para o Martinho de Melo e Castro, que era o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, pedindo, então, essa relação. Relação era uma lista mesmo, das aves e dos animais daquele estado. O que a gente também acha bem curioso, né? Que eles sempre separavam as aves dos outros bichos. Isso é bem curioso, tipo, como se as aves não fossem os bichos. E aí ele fala, né, o nome da charrua que tá indo, e aí no final ele coloca, né, dando conta da morte de alguns deles durante a viagem, pela diferença de clima e por estranharem a falta de liberdade. Ou seja, morreram. Não foram todos que chegaram lá e precisa saber, né, quantos que foram para saber quantos que chegaram vivos. E a gente trouxe o comecinho, assim, vocês vão transcrever um pedacinho desse documento, vai ser a lista do documento, e a gente trouxe só o comecinho da primeira página, que é justamente quando está falando isso, né? Que está escrito assim: a relação que a esta acompanha fará a Vossa Excelência, ó, tá enxugada. Abreviatura? Isso, a abreviatura que o Lúcio falou, ó, Vossa Excelência, é evidente a qualidade e quantidade de aves e bichos. Ou seja, essa qualidade, gente, não é qualidade de viagem, não é qualidade, outro tipo de qualidade, é qualidade da exoticidade do bicho. Ou seja, é um bicho bom, vai dar para ver bastante. Muita gente vai querer visitar. E a quantidade, que nesta ocasião vai encarregado, nananana, de entregar nas Reais Quintas de Belém, ou seja, eles estão indo para esse pátio dos bichos. E aqui a gente trouxe, né, assim, um pouco dos bichos. A gente não nomeou os bichos, porque a gente não vai dar resposta da transcrição para vocês, mas esses bichos, eles estão, a maioria estão no documento que vocês vão ler e depois vocês podem procurar. É só jogar o nome no Google que aparece. E aí são esses bichos, eles faziam pinturas, né? O Eco era bem famoso pelas pinturas que ele fez daqui. O Nassau também. Tem o livro que o Bruno trouxe, o Libris Principis, Isso. que traz isso, tem muita imagem nesse livro, é bem legal. Eu procuraria se fosse vocês. E aí a gente chega então no documento que vocês vão transcrever, não precisa ser perfeito, ninguém quer que vocês sejam 100% da transcrição, é mesmo para se divertir, para desafiar e para descobrir que diabo de bicho eles estão mandando lá para Portugal. É só essa página, na descrição do vídeo, aqui embaixo, meninas, vai estar a pasta para vocês poderem baixar o documento e dar zoom, e também vai estar o link do formulário para vocês poderem mandar para a gente a transcrição, ganhar a presença, ganhar aquele certificado, e também depois vocês vão ter acesso à transcrição, se vocês quiserem comparar de vocês com a transcrição. Por fim, a última propaganda, gente. Também na descrição vai ter o Instagram da Paleografia, @paleo.nb. Se você não segue ainda, segue, porque a gente sempre está trazendo temas lá, o pessoal da comunicação arrasa nisso, e sempre tem paleografia, temas legais, e para ficar atento às coisas que estão acontecendo, quando vão ter outros encontros, cursos, tudo isso é lá que vocês ficam sabendo. Isso. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é paleo.unb. Eu acho que é isso, né? Terminamos aqui. As bibliografias, né? Meu Deus, que tanto. Pois é. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de ver os animais da América Portuguesa. E até a próxima. Tchau, galera. Obrigada.